queria fazer uma oração antes de começar. Pai, nós bendizemos e louvamos o Teu nome. Sabemos que de nós nada temos, nada possuímos, nada podemos. A nossa suficiência vem do Senhor. E a gente sabe que só pelo Teu Espírito o Senhor pode não só revelar a Tua palavra, mas torná-la compreensível. Eu peço ao Senhor que possa usar esse tempo para que a Tua igreja seja edificada, despertada e que, de fato, os corações sejam alcançados com respeito àquilo que o Senhor tem colocado como encargo no nosso coração. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, antes de começar, propriamente dito, a ler um versículo bíblico, eu queria fazer algumas notas aqui. E para não me equivocar, eu achei por bem escrever. Então é o seguinte, em primeiro lugar, há no meu coração, e desde há bastante tempo, uma especial carga ou encargo, especificamente com respeito a essa congregação, a CCZS, para que a gente possa adentrar em estudo e meditação mais profundo, claro, usando as Escrituras, acerca do aspecto da aplicação subjetiva da cruz. Nós vamos entender isso, e de sua importância para a formação e preparo da noiva de Cristo com respeito à volta do Senhor. Em que sentido? Vamos exemplificar para não ficar uma coisa etérea. Por exemplo, nos processos do trabalhar de Deus no seu povo, com respeito à formação de Cristo, seja, por exemplo, nas estações do deserto e a amplitude desse desafio quanto a nós, já que todas as estações, em cada uma delas, a gente vê o coração do Senhor e a reação do povo e os propósitos do Senhor. E eu creio que, como Paulo fala em Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, aquilo é de extrema necessidade que a igreja do Senhor tenha conhecimento. E, infelizmente, nós notamos que são poucos, muito poucos, que têm se debruçado para compreender essas coisas. Seja nas terríveis batalhas de natureza interior na conquista da Terra Prometida, especialmente relacionado ao livro de Josué, ou seja, nos riscos de uma vida cristã marcada por altos e baixos, tão indesejáveis quanto as vividas pelo povo no livro de Juízes, numa vida em muito governada pelo ego e não pelo Espírito. E eu creio que esse é um desafio tremendo para as nossas vidas. Se o Senhor aprouver ao Senhor, nós vamos poder mostrar como o povo teve anos que não foram contados diante de Deus, exatamente por causa desses períodos em que eles se afastaram do Senhor. E quais as causas e as consequências desses afastamentos? Há, portanto, como que uma aflição no que concerne a mim, se é que você me compreende, que nós possamos junto meditar e orar sobre aspectos dessa verdade tão amplamente delineada nas Escrituras, para que, pela graça do Senhor, nós possamos sair daqui de uma estrutura de conhecimento e relacionamento mais raso para algo que seja mais profundo e, principalmente, libertador. Tá? Na questão do meditar,
eu queria ler lá em Efésios, no capítulo 1. Efésios, Paulo vai fazer basicamente 2 orações de extremo valor. No capítulo 1, Paulo vai orar por revelação. Revelação. Quando ele diz assim, no verso 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, no primeiro capítulo, ele ora por revelação. Mas no capítulo 3, ele vai orar assim. Verso 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então, ele ora por compreensão. Então, há entre a revelação e a compreensão, ou a assimilação, um elemento fundamental que em dias tão corridos como os atuais a gente tem deixado de lado. Há uma certa preguiça do povo de Deus em estudar a palavra, e os dias atuais não favorecem nada, porque nós estamos vivendo uma época em que tudo é instantâneo. Então as pessoas acham que querem as coisas prontas, e sem meditação não há possibilidade de que a revelação se transforme em assimilação, em compreensão. Então é extremamente necessário meditação. Um outro ponto que eu queria colocar é o seguinte: à medida do nosso progresso espiritual, já que nós estamos falando de uma caminhada com o Senhor, ela é medida não pelo que recebemos como revelação do Senhor, mas pelo que nós renunciamos a partir daquilo que recebemos como revelação do Senhor, no que concerne a nossa vida, ministério, etc. Então, sem que haja renúncia, não há avanço. Esse é um outro ponto fundamental. No Salmo 27, no versículo 4, diz assim, verso 4: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar as belezas do Senhor e meditar no seu templo. As palavras contemplação e meditação, elas são intercambiáveis, tá bom? Ok? Isso é muito importante, tá? Essa questão da meditação, para que a revelação gere realidade espiritual no que concerne a assimilação, é tão importante que Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 4, disse a Timóteo o seguinte: medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Sem meditação, sem progresso. Em 2 Timóteo, ele diz: pondera o que acabo de dizer, pondera, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pondera, para que haja compreensão. Porque não avançamos na compreensão das coisas espirituais, porque não meditamos. E o que a meditação pode gerar em nós? Aqui eu vou utilizar alguns elementos que o nosso irmão Romeu recentemente compartilhou. Em primeiro lugar, as verdades reveladas sejam assimiladas, haja entendimento e progresso. Em segundo lugar, a meditação frequente e continuada
irá constituir em nós uma mente que ele chamou de sagrada. Mente sagrada significa nada que não confere com a satisfação do Senhor terá espaço para fazer ninho em nossas mentes ou pensamentos. E há benefícios, se a gente olhar pelo lado do aspecto negativo, essa mente, ela é despida de si mesma, de ambições, de reconhecimento, não é? Tão características da vida egocêntrica. E no aspecto positivo, ela é cheia das coisas celestiais. A meditação significa buscar pensar, como lá em Colossenses diz, as coisas do alto em oposição às coisas da terra. Ela tem a capacidade de gerar um amor renovado pelo Senhor. E tem condição de nos dimensionar a pequenez do nosso amor diante do amor do Senhor. Basta que a gente pegue como exemplo a vida do próprio Paulo, como uma figura exemplificada para a natureza humana. Ela tem capacidade de romper com uma vida nossa independente de Deus, porque ela vai propiciar uma vida relacional. É claro que para isso há necessidade de solitude e pela solitude comunhão. Sem isso, qual possibilidade que nós temos de avançar na vida cristã? É necessário que haja um equilíbrio entre solitude e comunhão. E a meditação, ela tem possibilidade de forjar em nós uma alma mais serena. Sem ela, a meditação, a nossa vida torna-se agitada, compulsiva e tantas vezes carnal. Veja que, se eu parasse por aqui, a gente já deveria checar a nossa vida frente às demandas do nosso cotidiano e aquilo que representa uma vida espiritual que progride e que tem foco no Senhor. Como os irmãos dizem, né? Com a mente e o coração no céu, mas com os pés na terra. Bom, como eu disse, então, é necessário que, olha só, essa questão da revelação e da renúncia, ela acontece de tal forma que sem renúncia não há avanço. Mesmo que se reconheça que o Espírito Santo, com tanta beleza, insistência e cuidado, esteja nos advertindo e falando conosco. Portanto, o fato do Senhor, pelo Espírito, estar falando com você ou comigo, não significa que isso representa avanço espiritual na nossa vida. Porque às vezes ele pode estar batendo na mesma tecla ou nas mesmas teclas para poder gerar em nós a renúncia daquilo que ele está mostrando que não está adequado. Porque ele deseja abrir os porões dos nossos corações para que ele de fato possa trabalhar e jogar luz naquilo que precisa ser julgado. Agora, a superficialidade que caracteriza a igreja dos últimos tempos agora é muito fruto da falta de solitude, da falta de meditação e estudo das Escrituras, um desconhecimento mesmo. Tá? Não me lembro qual dos servos de Deus que disse que o estudo das Escrituras ele é o combustível para as orações, porque elas vão nos expor, e elas devem nos expor, e todas as assembleias do Senhor deveriam ter uma palavra que confrontasse as nossas almas com vistas à formação de Cristo em nós. Ainda mais no tempo em que nós estamos vivendo, dada a iminência da volta do Senhor. Questionar as nossas prioridades,
aquilo que o Senhor tem falado e que a gente tem resistido, e tantas outras questões que a gente poderia mencionar aqui. A fala em si mesma, como eu disse, não é sinal de aprovação nem de avanço. A renúncia, sim, como resposta a esse falar. Um servo de Deus do passado, George Lang, contrastando na Bíblia as expressões igreja e noiva, já que ambas, em tese, deveriam significar a mesma coisa, mas esse irmão faz um destaque interessante pelas Escrituras. A igreja, claro, representando todo o povo de Deus redimido. Mas e a noiva? A noiva seria, portanto, uma porção dentro do todo que efetivamente ouve o chamado do Senhor para uma vida de consagração integral, vida de devoção e coração não dividido, e responde adequadamente, voluntariamente. Este, irmãos, não é somente o ensino bíblico, porque há tremenda base bíblica para comprovar isso aqui. Mas a própria história do cristianismo demonstra isso. Porque o Senhor, como um gentleman, ele nunca vai violar a vontade humana ou a consciência humana. Ele nunca vai arrombar a porta para proceder em mudanças que ele sabe que são necessárias. Vocês sabem que no livro de Levítico há os chamados pecados de ignorância. Nós não nos conhecemos a nós mesmos, irmãos. Mas o Senhor conhece plenamente. E Ele se empenha em trabalhar nos corações que respondem ao seu chamado. Lá para a igreja em Laodiceia, Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Bom, dito isso, eu queria explicar o que eu estruturei para esse e outros dias que forem disponibilizados para a gente poder estar compartilhando. A ideia seria abordar 3 aspectos. Tá? O primeiro deles, que seria hoje, eu queria olhar para que nós checássemos as nossas vidas no seguinte sentido: qual tem sido a nossa posição relativamente a Cristo, para que a gente possa compreender o quê? 1, o nosso estágio na caminhada. 2, para que a gente possa se julgar à luz do Espírito, de qual tem sido, de fato, a nossa entrega e a nossa consagração ao Senhor. Terceiro ponto, na relação com o Senhor, o que tem prevalecido, até na própria busca das coisas de Deus, o nível da vida do ego ou o nível da vida de Cristo como o princípio diretor por meio do qual fazemos tudo. E, por fim, as implicações disso quanto à santificação, intimidade, comunhão e, principalmente, a busca pelos interesses do Senhor. Vocês vão ver, eu vou pegar 3 exemplos aqui, tá? 3 passagens, vocês vão ver um processo de crescimento da vida do Senhor e da realidade em resposta dessas vidas ao Senhor. E uma mudança do centro de gravidade, do princípio diretor do ego, para o princípio diretor de Cristo. Dos interesses de natureza pessoal para os interesses de natureza cristocêntricos. Muito interessante. Esse é o que nós vamos considerar. E aí, me chamou muito a atenção, e eu fiquei meditando nisso ao longo da semana, e acho que tem tudo a ver com o que a gente vai compartilhar aqui. O
pastor Marley, na semana passada, dizendo do pastor Neif que, orando ao Senhor, o Senhor disse a ele, teria dito a ele, eu tenho lá, acredito, né, a comunidade, muitos servos, mas eu tenho poucos amigos. Vocês vão ver que essa palavra tem tudo a ver com essa relação de amizade com o Senhor. Não é? E nós vamos ver como que como a palavra é perfeita e fecha profundamente essa questão relacionada a ser amigo de Deus. Não sei se é coincidência ou não, porque eu não investiguei, mas é muito interessante você ver que a gente sabe que a vida... No livro de Gênesis, você tem a figura do altar, a figura do poço, a figura da coluna e a figura do sonho. Abraão erigiu 4 altares, Isaac cavou 4 poços, Jacó erigiu 4 colunas e José teve 4 sonhos. Né? Altar fala de vida consagrada. Poço fala de vida de profundidade. Coluna fala de testemunho. E os sonhos falam de visão. Aliás, que necessidade que nós temos nessa relação de solitude, comunhão e meditação nas Escrituras, não só aquietarmos as nossas almas, mas desenvolvermos um processo que é fundamental ainda mais nesse tempo, de discernimento espiritual. Será que nós temos andado com discernimento espiritual? Ou será que nós temos andado pelo discernimento de outros? Nada de errado em relação a isso, principalmente quando você tem as Assembleias do Senhor. Mas nos aspectos individuais da vida e no relacionamento pessoal com o Senhor, isso é um elemento fundamental. Não é? Muito bem. Dito isso, a palavra 2, e eu quero citá-la porque eu queria mostrar uma visão panorâmica das estações até a estação de número 17, que é uma estação espetacular, que é a estação de Líbna, que significa brancura. Sabe por quê? Porque nessa estação, se você entende o contexto panorâmico do que acontece até essa estação, você vê uma realidade que o Senhor coloca, que tem a ver com a resposta do homem à graça de Deus, porque a graça de Deus sempre trabalha com a responsabilidade humana, e lá nós vamos ver um voto que o Senhor fala que vai introduzi-los na terra e que abre a possibilidade deles fazerem um voto. E aí ele coloca os mecanismos pelos quais, os instrumentos pelos quais esse voto deveria ser feito, que vão denotar 2 questões. Primeiro, o habitar em Cristo. E se você entende o que aconteceu nas estações anteriores, principalmente na anterior, você vai entender muito bem o que o Senhor está falando. E, segundo lugar, vai falar do crescimento da vida. E nessas ofertas, nós vamos ver que vai haver vinho e que vai haver óleo. E nós vamos ver que há uma paridade do quantitativo de ambos para a necessidade do equilíbrio disso no processo do crescimento da vida cristã. Porque o óleo fala claramente da unção do Espírito. E o vinho, nesse sentido, vai falar do sacrifício, da nossa entrega, da nossa consagração. Aí, quando a gente abordar esses temas, eu creio que vocês vão ficar maravilhados, como eu tenho ficado, da perfeição da palavra do Senhor, que já delineou todas as coisas. E os mecanismos que, em conhecendo, como eu disse, nós podemos orar por eles, sobre as nossas vidas, checando as nossas vidas. E é isso o papel que a palavra de Deus, no ministério da palavra, numa congregação, necessita fazer. Tá?
Terceiro ponto, que a gente vai analisar em outro dia também, é o seguinte: eu quero falar sobre o remanescente. Quem é essa noiva? Como que a Bíblia a define? Quais são os princípios espirituais que a definem e quais são as características que estão associadas a ela? Também a Bíblia é bastante clara nesse sentido, tá bom? Bom, então vamos correr aqui por causa da hora. Eu vou correr até certo ponto, tá? Porque às vezes eu fico preocupado com o horário e aí eu corro demais. E aí, como é muita informação às vezes, aí o pessoal não entende, não acha legal e tal. Então, eu vou pedir a paciência dos irmãos, a gente vai caminhando, porque não há como a gente abordar questões tão sérias e profundas e fazer isso a toque de caixa, porque é necessário que haja absorção disso, tá bom? A passagem que eu queria ler, e que queria que vocês abrissem, por favor, está em Marcos, capítulo 5, verso 25. E aqui, irmãos, eu vou até fazer uma outra colocação, tá? Se possível, traga a sua Bíblia. Sabe a maneira correta da gente estudar a Bíblia? É abrir a palavra, a gente ler a palavra, fazer uma análise pela palavra do texto bíblico, para que vocês possam checar que aquilo que está sendo dito está nas Escrituras e confere com as Escrituras. Isso é fundamental, tá bom? Tá? Marcos, capítulo 5, verso 25, então diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te e fica livre do teu mal. Bom, eu não vou fazer uma análise pormenorizada do texto, porque tomaria muito tempo, a gente tem que ver outras passagens, tá? Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte: qual é o ponto focal que vai ser a linha da revelação das três passagens? Observe que ela se aproxima de Jesus por detrás dele. Então, Jesus está aqui e ela se aproxima por detrás dele. Ok? Tá? Mas, fazendo uma panorâmica geral, a hemorragia, né, a perda de sangue, ela pode ser interna ou externa. O versículo 29 sugere que essa perda de sangue era interna. Por quê? Porque ela diz assim: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do flagelo. Isso sugere, porque se a hemorragia fosse visível, outros veriam. Mas o registro bíblico menciona que somente ela percebeu que a hemorragia foi estancada. Não é? O que é bastante significativo. Tá? Isso fala de uma vida que está se esvaindo e traça claramente uma questão de cura interior. E é muito interessante que isso aconteça num contexto de multidão. Não é? A multidão
Jesus apertava Jesus, mas não tocava em Jesus. Esse é um ponto significativo. Aliás, nos evangelhos, a gente vê uma divergência bastante grande, né? Como que Jesus tratava multidões e como que ele falava em particular com seus discípulos. Não é? Essa mulher, até então, não era uma discípula, mas é notável, né, que havia nela uma questão de natureza interior, pela qual a vida se esvaía, e isso mostra o nível, vamos dizer assim, espiritual, por meio do qual nós podemos, de fato, tocar em Jesus. Porque nele, em Jesus, e os outros evangelhos vão mostrar isso, ele também diz assim, alguém me tocou, porque de mim sai o poder. Ou seja, houve nele uma resposta de natureza interior para uma demanda de natureza interior dela. Isso é tão profundo, irmãos, se a gente pensar nas reuniões do Senhor, né? Nas reuniões que nós estamos aqui em torno do Senhor. Pense nisso. O fato é que é notável também os elementos que ela sofreu para a desconstrução da fé e da esperança. Porque diz que ela padeceu nas mãos dos médicos, despendeu tudo que possuía e nada aproveitou. Ou seja, imagine uma situação perseverante como essa, de 12 anos, a ponto de chegar nesse estágio, não é? Bom, aqui há um elemento interessante. Nos evangelhos de Mateus e no evangelho de Lucas, vai dizer que ela tocou na orla da veste de Jesus. Tá? E lá em Números 15, você vai ver as prescrições relacionadas à orla das vestes. Tá bom? E é interessante porque essa palavra orla ou asa é a mesma palavra no hebraico, não é? Sabe o que tem a ver isso, irmãos? É o seguinte, a palavra no hebraico é canap. O primeiro uso dessa palavra diz respeito à asa. Deixa eu abrir aqui para vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer. Números capítulo 15, no verso 37, diz assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam orlas pelas suas... Aqui, na minha tradução, é borlas. Quando você pesquisa a palavra, é a mesma palavra para orlas. Pelas suas gerações e borlas em cada canto, etc. E as borlas estarão ali para que, vendo-os, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, etc, etc, etc. Só que quando você vai ao profeta Malaquias, olha como é que é interessante quando a gente começa a pesquisar pela palavra. Diz assim, Malaquias 4:2, mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Essa palavra asas é a mesma palavra de orlas. Tá? Porque ela tem um sentido estendido. Em resumo, o resumo que junta essas realidades está lá em Deuteronômio, capítulo 32, que vai dizer muito do coração do Senhor caminhando com o seu povo no deserto. No versículo 11, que diz assim, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas, é a mesma palavra, e tomando-os, os leva sobre elas. Isso é mais ou menos o seguinte aqui. A águia, para fazer com que as águias mirins possam voar, ela vai enxotando eles do ninho. Então eles caem. E ela voeja sobre eles num processo de supervisão. Até que,
se eles não conseguem, então, mais voar, ela se coloca por debaixo deles e, então, carrega eles sobre os seus ombros. O que aconteceu com aquela mulher tem essa correlação toda. Pela misericórdia do Senhor. Né? É a mesma coisa que acontece no Salmo 91. Tá? No Salmo 91, que vocês conhecem, diz assim, no verso 4, cobrir-te-ás com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Isso denota o aspecto metafórico dessa palavra, e por isso ela toca nas vestes, com relação à proteção, cuidado do Senhor para com os seus, para com aqueles que se achegam a Ele. Jesus sentiu que dele sairia poder, uma multidão estava lá, mas somente ela tocou. E foi interessante que nos outros evangelhos diz assim, que Jesus parou e falou assim, quem me tocou? Aí deve ter dado aquele branco. Os discípulos falaram, Jesus, pelo amor de Deus, olha a quantidade de gente aqui. Ele falou assim, não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. E aí ela sai, aquela mulher, por entre a multidão, trêmula, mas cônscia do que dela havia se operado. E então ela fala aquilo, olhando para todos, relatando o que havia nela acontecido. Espetacular. E aí a gente vê o Senhor falando que a tua fé te salvou. Ou seja, em primeiro lugar, aquele toque trouxe a ela salvação. Como consequência, trouxe a cura física. Muitas vezes a gente enfoca a cura física, mas, do ponto de vista da eternidade, a cura de natureza espiritual, no sentido de trazer salvação, é a mais relevante. Bom, agora nós vamos passar para a segunda passagem. A segunda passagem está em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Lucas 7, 36. Que diz assim, convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. De novo. E, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Ele respondeu, dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher, perdoados são os teus pecados. E no versículo 50, Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, essa passagem é única no Evangelho de Lucas. Em todos os evangelhos, essa é única em Lucas. Mas você vai ter um paralelo desse mesmo cenário nos 3 evangelhos, tá bom? Em Mateus 26, 6, em Marcos 14, 3 e em João 12, 1. Tá? Aí,
referindo-se, possivelmente, a Maria de Betânia, em Betânia. Tá? Olha que interessante. O que ocorre aqui... Então, vamos lá. A primeira mulher, aquela da passagem anterior, ela foi a Jesus e se aproximou de Jesus por detrás dele. Os propósitos e intenção do seu coração visavam ou propiciaram salvação, cura interior, não é? Cura física, e denota o processo por meio do qual nós nos aproximamos do Senhor. Porque nós vamos por interesses absolutamente pessoais, em função do nosso estado caído, se é que eu posso dizer assim, em suas diversas formas, das quais essa é uma delas. Tá? Agora, veja bem o que acontece. Essa mulher pecadora vai até a casa do fariseu, e aqui um detalhe. Ela diz aqui o seguinte, que ela levou um vaso de alabastro. Nas 3 outras passagens que são correlatas a essa, você vai ver que o vaso de alabastro vai ser quebrado. Certo? Tá? Se quiserem, depois a gente lê. O vaso, ele é claramente uma figura, uma representação dela mesma. Por que nós sabemos isso? Porque a Bíblia se auto-interpreta. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não é? E no Antigo Testamento você vai ter várias menções em relação a isso também. Então, no caso dessa mulher, ela não quebrou o vaso de alabastro. Ela pegava e fazia o quê? Olha o que diz aqui o texto. Ó. Estando por detrás, aos seus pés, chorava, e as suas lágrimas então caíam sobre seus pés. Ela enxugava com os seus próprios cabelos, beijava-lhe os pés e ungia os pés com um unguento que ela havia trazido por esse vaso de alabastro. Não é? Quando a gente analisa o contexto, vou pegar aqui para fazer um paralelo, vou pegar João capítulo 12, poderíamos pegar outras, diz assim, verso 1, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, quando você pesquisa a palavra nardo, sabe uma coisa interessante que nós vamos fazer a conexão, que você vai encontrar? É que a raiz da palavra fala amizade. A raiz da palavra nardo carrega o sentido de amizade. E 2 são os personagens bíblicos em que se menciona a respeito disso. O primeiro, Abraão, claramente, mas também Moisés, em Êxodo capítulo 33, onde diz que o Senhor falava com ele face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Né? Muito interessante essa questão. E é interessante porque Abraão erigiu 4 altares. No processo de erigir os 4 altares, o Senhor fez 11 visitações a ele. E no caso de Moisés, quando ele, ao longo da caminhada, ele chega no Monte Sinai, onde o Senhor, Êxodo capítulo 19, o Senhor vai dar uma enormidade de prescrições ao povo. Se você é um estudioso atento, você vai perceber que que Moisés subiu ao Monte Sinai 11 vezes. E mais ainda, de Cádiz Barneia, que foi aonde eles voltaram para trás e aquela geração não pôde entrar, até a entrada da terra eram 11 dias. E aí fica a pergunta, né? Por que dessas correlações?
Mas voltando, olha o que diz aqui. Ó. Deram-lhe... Então Maria, tomando uma libra de bálsamo muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Deixa eu explicar isso aqui. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Quando Paulo vai falar a questão acerca do véu, tá? Eu vou ler especificamente versículo 10, diz assim: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Por que ele colocou esse por causa dos anjos? Ele está se referindo aos anjos em Gênesis, capítulo 6, que é citado no livro de Judas, e que também é citado, agora não me recordo aonde, que foram aqueles anjos que deixaram seu domicílio natural, coabitaram com as mulheres e geraram os gigantes, que hoje estão presos no Tártaro, e para os quais, olha que coisa tremenda, Jesus desceu ao Tártaro e pregou aos espíritos em prisão. São esses. Porque como eles escolheram, olha a misericórdia do Senhor, como eles escolheram viverem como homens, porque deixaram o seu domicílio, assim como o Senhor havia pregado o Evangelho e se entregue na cruz, ele desce até as partes mais baixas da terra, porque o Tártaro fica abaixo ainda do Hades. E ele então prega, né, para que no seu retorno, esses poderão ter a possibilidade de, depois de vivenciado a disciplina, poderem se arrepender, assim como os homens, porque eles escolheram essa alternativa em total desobediência àquilo que o Senhor havia determinado. Mas o fato é, o véu ele vai ser representativo desse sinal de autoridade. Se você ler nos versículos anteriores, você vai ver que esse capítulo vai começar a tratar de uma questão de autoridade, porque, entenda bem, a graça deve nos conduzir ao governo. E o governo estabelecido gera glória. Então, você traga sempre na sua mente graça, governo e glória. A graça deve gerar, vamos pegar, por exemplo, o caso de uma família, um casal, não é? Quando esses dois estão sendo individualmente trabalhados pelo Senhor, em santo temor, numa relação de altar pessoal com o Senhor, de tal maneira que a cruz opere neles profundamente, Deus vai usar esse casamento para edificar algo tremendo. Então, a graça operante de Deus nesse casamento vai estabelecer a relação de cada cônjuge na sua devida posição, governo. O governo de Deus, os princípios espirituais definidos pela palavra, trabalhados nesse casal e nessa casa. O que vai acontecer? Manifestação de glória. Glória. Muito bem. Isso é especialmente importante, considerando que nós estamos praticamente no final da dispensação da graça. Não é que a graça de Deus vai deixar de existir, mas nós vamos entrar numa nova etapa. Portanto, esse tempo é um tempo fundamental para que sejamos trabalhados. E por isso meu encargo em relação a essa palavra. Para que nós possamos nos preparar, porque muito do que possamos experimentar durante a eternidade tem a ver com aquilo que nós respondemos ao falar do Senhor, para que a vida dele seja formada em nós. Tá? Mas voltando aqui, olha o que diz, verso 13: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Então, para a mulher é uma glória o cabelo comprido. Pois o cabelo lhe foi dado em lugar da mantilha ou do véu.
Então, quando aquela mulher pega o seu cabelo e enxuga os pés de Jesus, ela está fazendo duas coisas. Primeiro, ela está mostrando que ela está devotando ao Senhor toda a glória. A glória correspondente ao cabelo da mulher está sendo posta aos pés de Jesus. E, em segundo lugar, ela está manifestando a realidade e a visão com respeito a esse aspecto da autoridade. Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, cabeça da igreja, não é? O homem e depois a mulher. Então, esse ordenamento, não é? Do governo de Deus. Muito bem. Dito isso, ela ungiu os pés. O que aconteceu com essa mulher? Ela quebrou o vasinho de alabastro e a casa encheu do perfume. O nardo era utilizado muitas vezes antes do embalsamento. Essa mulher, irmãos, ela viu a morte do Senhor antes que ela acontecesse. Ela viu essa realidade. Isso é algo profundo e tremendo. No entanto, foi Judas, né, que falou assim, mas podia pegar esse vasinho e vender por 300 denários. 300 denários. Bom, na terceira, vamos dizer, ministração, nós vamos mostrar que a noiva, que aqui eu vou parafrasear como sendo o remanescente. O que é o remanescente? É uma pequena porção dentro do todo, que ouve o Senhor e que responde ao seu falar. O remanescente, ele é representado pelo número 300. Então, nós precisamos entender por que é que ele é representado pelo número 300, quais são os elementos que formam esse número e informando o que isso significa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, quais são as características que ao longo de toda a Bíblia dizem respeito aos remanescentes, quando então nós verificamos a presença do número 300? Porque está cheio de exemplos em relação a isso. E isso é uma forma também de nós checarmos o nosso coração. Tá bom? Bom, no caso de Maria, quando o Senhor fala que aquilo que ela fez vai ser contado para a memória dela, não é necessariamente enfatizar Maria, mas é enfatizar que a realidade do Evangelho é conduzir-nos a nos derramar aos pés do Senhor. Maria tipifica essa realidade. Tá? Então, quando você lê, isso vai ser contado, no que diz respeito a ela, o foco do Senhor está em nos demonstrar que o Evangelho deveria fazer esse trabalho em nós. Tá bom? Bom, o que acontece aqui? Há uma disposição de consagração. Porque se o vasinho de alabastro é uma figura dela mesma, quando ela quebra o vasinho, ela está dizendo o quê? Que ela está disposta a ter sua vida quebrada. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Tem um livro, é muito interessante, chama Os 12 Homens de Paulo. Né? Ele vai falar do homem interior, homem exterior, homem carnal, etc. Muito interessante. Mas, no que concerne a essa mulher, esse vasinho que ela quebrou, sendo uma representação dela mesma, né? Ela está nos mostrando, irmãos, que ela se dispôs a ter a sua vida quebrada. E nós necessitamos de ter a nossa vida quebrada também. Porque, quando cremos, o Espírito Santo veio habitar em nós. Mas, enquanto o nosso homem exterior
enquanto a vida de Cristo, por meio do Espírito, estiver enclausurada dentro de nós, não há possibilidade do bom perfume de Cristo ser exalado. É uma figura clara disso aqui, e é o que 2 Coríntios vai falar também. Então, o nosso homem exterior precisa ser quebrado. Se não houver essa quebra, não haverá a vida, a liberação da vida de Cristo. Tá? Muito bem. Então, o que acontece? Você vê uma situação interessante. Por quê? Ela também se achega por detrás de Jesus. Mas, se a primeira mulher que se achegou foi um interesse de natureza pessoal, ela já está se entregando a ele. Então, na primeira não havia consagração, e o interesse era focal, dada a necessidade, era individual. Na segunda, já há uma aproximação, também por detrás de Jesus, mas já há o quê? Consagração. E aqui, é claro, seria importante avaliar os 4 altares de Abraão, né? Mas não nos limitar a isso. Mas isso é para outra etapa. Porque é claro que nós não devemos parar nos altares. Nós devemos, como os irmãos falam, nós devemos ter vida de altar e de tenda. Isso vai ficar claro quando a gente analisar as estações. Porque a primeira coisa que o povo de Deus teve que fazer foi ir para uma estação chamada Sucote, que significa sucô, ou tabernáculos, ou tenda, mostrando que a vida deles seria uma vida de tenda. Isso não só significa uma vida de ser peregrino, mas vai significar o processo pelo qual Deus precisa trabalhar em nós para poder formar Cristo. Então, nós vamos de tenda em tenda. E aí depois nós vamos ver como é que isso é maravilhoso. Então, para fechar, o que acontece agora? Há uma consagração, mas ela tem um caráter individual, porque foi só essa mulher. E aí eu vou, por causa do horário, concluir, e aí na semana que vem, outro dia a gente olha, lá em Apocalipse, só para passar para vocês. Apocalipse, capítulo 1, verso 9, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro. Aí ele coloca 3 palavras: na tribulação, no reino e na perseverança. Essas 3 palavras, você não pode dissociá-las, tá? Porque nós vamos mostrar aqui, uma das características do remanescente, tá? É exatamente esse trabalhar do Senhor por meio das tribulações e perseverança. A gente vai mostrar os versículos onde aparece a palavra perseverança e o que ela significa, e a relação disso com a questão das tribulações e o processo disso para gerar em nós a vida de Cristo. Então é necessário que para a gente entender a necessidade de perseverança, da qual Hebreus vai falar, nós precisamos entender os objetivos do Senhor através da construção da perseverança em nós. Mas olha o que acontece. Então ele se achou em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho. Aqui já tem uma coisa fundamental, que é o seguinte: ele já não está por interesses próprios. E nem individuais. Ele está por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, né? Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma voz, como de trombeta. E aí ele se volta para ver quem falava com ele. E quando ele se volta, o que ele vê? 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Então vamos procurar entender isso aqui. Observe que a posição de João agora é diferente das 2 anteriores. Porque esse que ele está vendo é o Senhor. Certo? Anteriormente, as pessoas se aproximaram por detrás de Jesus, não foi isso? Mas agora, ele ouve por detrás dele uma voz, e então ele se vira. Percebeu isso?
Por isso que eu chamei a atenção que esse primeiro tema tinha a ver qual é a nossa posição relativamente ao Senhor. Nós estamos como aquela mulher de fluxo de sangue. As motivações são em função das nossas necessidades. Isso é legítimo, irmão e irmã. Mas nós não podemos nos circunscrever a isso. Não. Agora nós fizemos uma entrega de nós mesmos ao Senhor. Será que fizemos? Será que a nossa vida está mesmo quebrada para que o Senhor possa usá-la? Será que Ele tem vasos quebrados para que o bom perfume de Cristo possa exalar? Agora observe que João, quando ele se volta para ver, veja, foi o Senhor que falou com ele, não foi? Aí você vai pensar, puxa, ele tinha que olhar direto para o Senhor, não tinha? É o Senhor que está falando com ele. E o que ele vê? Os candeeiros. E o que são os candeeiros? Lá no versículo 20 vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmão, será que João perdeu a centralidade de Cristo? Não. Essa posição relativamente ao Senhor mostra que o que estava no coração de João tinha a ver com os interesses do Senhor que estão postos na sua igreja. E tanto ele não perdeu a centralidade de Cristo, que ao olhar para os candeeiros, que foi a primeira coisa que ele viu no meio dos candeeiros, no centro, o Senhor. E isso, eu creio que pode nos ajudar a compreender, a gente poder avaliar na nossa vida, qual a nossa posição relativamente ao Senhor, já que nós estamos caminhando com o Senhor, caminhando com Jesus. Nós continuamos buscando os nossos próprios interesses e Deus tem sido um Papai Noel para poder satisfazer as nossas vontades? Nós vamos a Ele simplesmente em função das nossas necessidades? Nós temos derramado a nossa vida de forma individual na presença do Senhor? Nós temos ouvido alguns dizerem assim: por que você está fazendo isso? Que desperdício é esse? Depois vocês vão ver o que os 300 denários significam, o número 300. Aí vocês vão ver o que está por trás. Que realidade espiritual tem por trás daquilo. Ou será que a gente já avançou um pouco mais e agora o Senhor fala? E quando o Senhor fala, nós mantemos a centralidade de Cristo, mas o nosso coração está posto nos interesses do Senhor, que é a sua igreja. Ou você acha como que o Senhor hoje está vendo o estado atual da igreja? Já pararam para pensar nisso? Né? Então, vou finalizar só dizendo o seguinte: de certa maneira, o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, faz esse mesmo caminho. No Gálatas capítulo 1, verso 15, diz assim: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, que seria a primeira passagem. Lá em Gálatas 2:20, ele diz assim: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, vida consagrada. E lá em Gálatas capítulo 4, verso 19, o que ele fala? Ah, Gálatas, por quem de novo eu sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Paulo está sendo arrogante, prepotente? Muito pelo contrário. Se você estuda, você vai ver o equilíbrio que esse irmão tinha. Mas ele tinha um peso, um encargo a respeito da formação da vida de Cristo na vida daqueles irmãos, porque ele queria que aquilo que se operara nele pudesse se operar
na vida dos seus irmãos também. Né? Por isso que ele diz lá em Corinto, por exemplo, sendo confrontado por aquela igreja, em 2 Coríntios ele diz: eu estou disposto a gastar a minha alma em favor da vida de vocês. Irmãos, se a gente não adentrar para um estudo que mostre o aspecto subjetivo da aplicação da cruz e compreender as características do remanescente, os princípios espirituais que estão relacionados à sua formação e à própria noiva em si, né? Nós certamente teremos uma perda muito grande, porque nós não vamos compreender muitas coisas e podemos muitas vezes responder de forma incorreta. Não é o conhecimento que vai gerar a realidade espiritual, mas ele vai nos habilitar a orarmos por aquilo que o Senhor pode fazer em nós com o nosso consentimento e com a nossa atitude. Tá bom? Vamos só orar para fechar? Passei um pouquinho. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela Tua palavra. Como dissemos, Senhor, a nossa suficiência vem totalmente do Senhor. Nos ajuda, Deus, porque quando nós olhamos a Tua palavra, nós vemos quão pequenos somos e muitas vezes ainda tão egocêntricos, tão buscando os nossos próprios interesses, ainda que supostamente servindo ao Senhor. Nos ajuda, Deus, a buscar a Tua face. Nos ajuda a realmente ajustar a nossa vida, as nossas prioridades, para meditar na palavra, para corrigir aquilo que não está bom, para ter realmente a realidade do amor e da vida de Cristo vivendo através de nós. Nos dê a graça de sermos esses, Senhor, nesse tempo do fim, para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, apesar de nós mesmos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Eu esqueci de falar, irmãos, na semana que vem ou na outra a gente considera, há um texto correlato desse, lá em Êxodo, que a gente vai mostrar também essa realidade do aspecto posicional ligado a Moisés. Mas aí a gente vê posteriormente, tá bom?